Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 25 do segundo livro dos Reis. Na leitura anterior, você ouviu a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Quando ele levou o cativo, ele transportou toda Jerusalém para a Babilônia, os príncipes, os homens valorosos, 10.000 presos ele levou, todos os carpinteiros, ferreiros. Diz no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 24, que ele deixou somente o povo mais pobre da terra. No versículo 15 do capítulo 24 diz: Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. Mas esta leitura eu já fiz na gravação anterior. Então, continuando, no capítulo 25, a partir do versículo 13, diz assim: Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Esta medida, côvado, tinha aproximadamente 45 centímetros. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então você vê aqui no versículo 22 do capítulo 25 do segundo livro dos Reis, que Judá foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Eu comentei várias vezes durante esta leitura do segundo livro dos Reis que o reino norte foi levado cativo para a Síria e que Judá também seria transportado para a Babilônia. E foi. Chegou o dia de Judá ser transportado pelo rei Nabucodonosor. Então ele invadiu Jerusalém, ele tomou todos os valores que tinha no templo, ouro, prata, o que era feito de bronze, as colunas, ele levou. Esta foi a consequência do pecado do povo, da nação escolhida por Deus. Deixou-se levar pela idolatria, fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus permitiu que eles fossem levados
O reino norte para a Síria e reino sul, que eram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, foram para a Babilônia. Continuando. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até ao maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Vou ver se dá tempo de ler alguns versículos do 2º livro das Crônicas, do capítulo 36, a partir do versículo 14, que é a complementação de tudo isso que eu estou comentando para você ouvir sobre a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Também todos os chefes dos sacerdotes, é 2º Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porque Deus havia dito que eles iam passar naquela terra 70 anos exilados. Assim, eu terminei de ler
esta história do reino de Judá. Deus te abençoe.